Olá, gente, retorno aqui com mais um vídeo, A Família no Propósito de Deus. E hoje quero falar um pouquinho sobre os idosos. E quero começar esse vídeo lendo o Salmo 92, versos 12 até o verso 14. Diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Que palavra esperançosa para os idosos, que palavra tremenda para a família, não é, irmãos? E quando a gente fala de idosos, nós temos que observar bem, irmãos, porque o Brasil está envelhecendo. Acredita-se que a Organização Mundial da Saúde acredita que daqui a 35 anos nós teremos 1/3 de idosos no Brasil. E até 2050, a Organização Mundial de Saúde também fala que o número de idosos no mundo vai duplicar. Então, o mundo está ficando mais velho. E a razão disso é simples, né, irmãos? Menos filhos e, logicamente, uma qualidade de vida melhor. As pessoas estão vivendo mais e está nascendo menos gente, né? E a família, como é que ela se situa nisso aí? A família, nós sabemos que ela é um grupo muito diversificado. Temos ali pessoas idosas, mais velhos, os jovens, e isso forma uma complexidade. Temos que olhar com muito cuidado para os idosos. Isso não é uma tarefa muito fácil, né, irmãos? Mas, ao mesmo tempo, o idoso tem o seu espaço. O idoso deve ter o seu lugar no contexto da família, né, nuclear. Então, nós não só temos que olhar com cuidado para o idoso por causa dessa questão, né, que eu citei há pouco, que teremos em pouco tempo, em alguns anos, 1/3 da população brasileira, né, de idosos, mas porque os idosos são honrados por Deus, porque eles são valorosos. O texto diz que eles dão frutos, né? Eles, como plantados na casa de Deus, aqueles que se firmam com Deus e têm a sua vida alicerçada em Deus, eles na velhice dão frutos, né? E eu quero aqui observar alguns detalhes antes da gente prosseguir, né? Em cada fase da vida nós temos desafios, atravessamos transformações, falamos isso aqui nos vídeos das crianças, né? E já no primeiro aninho o indivíduo já está velho, né? O que acontece é que na velhice, a partir dos 50 anos, eu estou inserido nisso aí, as mudanças começam mais rapidamente, né? O declínio, né? São mudanças sociais, são mudanças econômicas, são mudanças cardiovasculares, mudanças fisiológicas, né? Mudança digestiva, mudança respiratória, mudança também no sistema nervoso, mudanças emocionais, né? E algumas dessas situações de mudanças elas acabam sendo tão severas que até desconhecemos aquela pessoa idosa com tal atitude e com tais comportamentos, né? São mudanças que são impostas pela idade, né? E toda essa conjuntura de mudanças, ela se reflete no indivíduo de uma maneira muito veloz, como citei, a partir dos 50 anos, né? Qual seria o papel da família para com o idoso, né? A família sempre teve, como eu já falei, essa conjuntura, essa complexidade de pessoas e de comportamentos e de ideias diferentes, né? Mas a família nem sempre sabe qual é o seu papel com o idoso, né? Aquele que um dia liderou, aquele que um dia organizou o ambiente familiar, agora, de certa forma, está precisando de ajuda, mas nem sempre também o idoso reconhece os seus limites,
reconhece que precisa de ajuda, né? Às vezes o idoso não reconhece que precisa ser acolhido, né? Ele não se preparou para esse acolhimento também. Então, atenção, família. Muitas vezes os familiares se preocupam demais com os idosos também e não conseguem perceber o potencial deles, né? Fazem uma espécie de superproteção e acabam também promovendo um outro problema, um outro mal entre os idosos, que é a estagnação, né? Gente, ninguém está preparado para a velhice, né? Aliás, quando se fala em velhice, a gente quer mesmo evitar essa conversa, né? Porque na cabeça da maioria das pessoas, somente aquela fase produtiva, aquela fase de liderança, de protagonizações é valorizada, né? Somente quem produz e quem realiza é o que tem valor. A verdade é essa, irmãos. Mas eu estou aqui para lembrar que o Salmo 92 nos diz, né, que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. E eu quero conversar com você que é idoso também, que está assistindo esse vídeo, que tem assistido os vídeos sobre a família no propósito de Deus, né? Como é que você se vê? Acontece também que o idoso, nessa nova organização de vida, diante de tantas mudanças, ele não consegue também manter o equilíbrio interior, o equilíbrio emocional, os comportamentos, ele não entende que os seus comportamentos serão outros, os pensamentos serão outros, as atitudes serão outras, né? Alguém já disse que quando chega o inverno da vida, em que os cabelos, né, brancos vão ficando com a cor da neve, né, o ser humano precisa se proteger dos inconvenientes dessa estação, que muitas vezes é um inverno, né, muitas vezes é uma estação fria. Nessa fase, o indivíduo reconhece que é possível caminhar, mas que não dá para correr mais. Nessa fase de vida, não é? Você que está nessa faixa etária, é que o idoso encontra também a possibilidade de fazer um pouco, de contribuir um pouco, mesmo quando ele, no passado, já fez tudo, mas ele pode contribuir um pouco só. Então, cada idoso deve buscar dentro de si mesmo essas próprias possibilidades. O que é que eu posso fazer? De que forma eu posso contribuir? Né? Ainda que lhe reste uma oração, uma intercessão, numa vida de intensa dependência de Jesus Cristo. Né? Outro dia eu vi que um idoso decidiu escrever versículos, né? E espalhar pela rua por onde passa, no caixa, no banco, né? No caixa do supermercado, colocou lá na caixinha de correio dos vizinhos, né? Então, é possível, gente, frutificar, é possível fazer algo, né? Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer algo, né? Uma das melhores coisas também, quero falar com você, idoso, na velhice, é poder olhar para o que foi feito no passado, né? no que pôde ser realizado e sentir que a missão foi cumprida. Ela não terminou, mas ela foi cumprida, ela foi realizada a contento e que a graça de Deus atuou de uma forma abundante, né? De forma poderosa. Então essa sensação também, idoso, de dever cumprido, produz essa grande alegria, essa grande realização. Ao mesmo tempo que o tempo é curto, a realização, o sentimento de realização é grande, né? Nessa fase de vida, é hora de colher o que se plantou, né? Essa é uma lei da semeadura, né? Que nós vamos colher o que plantamos. Ninguém escapa disso, né, irmãos? Então é bom saber e lembrar que todo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, especialmente aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus, né, tem um grande valor.
e foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Meu querido idoso, é quando você tem alegria natural e essa alegria sobrenatural do viver, e ninguém pode tirar isso de você, né? Mas também há uma grande diferença, né, entre o ser velho e o sentir-se velho, né? Existem pessoas que não são idosas, mas que vivem como aqueles que têm 120 anos, né? E assim também como aqueles que têm 70, 80, 90 anos, mas vivem com muita disposição e vigor. Então a fé em Jesus Cristo irá tornar esse idoso ainda mais jovial e disposto espiritualmente, pois é na ação do Espírito Santo de Deus, no interior do idoso, que irá ajustá-lo nesse processo de envelhecimento, irá prepará-lo também para o final da sua vida, porque vai chegar, não é? E esse final tem que ser sem amarguras, sem ressentimentos, não é? Ele vai chegar ao final da sua vida livre pelo perdão que Jesus Cristo já lhe ofereceu, não é? Ele vai chegar ao final da vida grato pela libertação que o Espírito Santo trouxe e ofereceu a ele, né? Então esse idoso, ele pode ser livre espiritualmente pelo poder, pela graça e pela intervenção de Jesus Cristo e através do seu perdão, né? Nessa fase da vida, quando o fim se aproxima, é que o indivíduo também se prepara para enfrentar a morte, né? Na velhice há uma simplificação de tudo, né? Os idosos que já alcançaram a maturidade espiritual, né, não estão mais ligados às coisas materiais. Ele percebe que ele precisa de muito menos para viver, né, do que ele tinha no passado. Então, há uma simplificação da vida, e ele entende que aquilo que é essencial é realmente que vai perdurar para a eternidade, né? Então, o que ele faz? Ele preocupa-se com seus netos, com seus bisnetos, ele ministra, ele ensina, ele fala, não é? Na velhice também, que o indivíduo percebe de maneira mais profunda, né? Que muitas vaidades não tiveram nenhum sentido, né? Então, meu querido idoso, a sua fé em Jesus Cristo te trará a capacidade de envelhecer de forma triunfante, de forma gloriosa e livre da estagnação, livre da mesmice, né? Então, para concluir, a despeito de todas as complexidades da idade, gente, é possível viver de forma agradável a Deus em todas as faixas etárias, na velhice, mesmo com tudo que ela envolve. E a família precisa se unir, precisa apoiar e fortalecer as emoções, o físico, o espiritual dos mais velhos, o material também. Lembre-se, não se esqueça, lembre-se que Deus chamou Moisés aos 80 anos para liderar uma nação, né? Lembre-se que Abraão e Sara foram também usados por Deus na velhice, tendo ali o seu filho Isaque, né? Então, quero mais uma vez ressaltar o versículo do Salmo 92, versículo 12, versículo 14, na verdade. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Faça desse versículo uma realidade na sua vida. Frutifique dentro da realidade que você se encontra, mesmo na sua idade avançada. Que Deus abençoe assim a sua família.